E aí, gente? Boa noite! Boa noite! Vamos começar mais uma live semanal? Bora bater um papo aqui hoje bem bacana sobre nutrição em casa de repouso, sobre erros comuns aí que os donos de casa de repouso acabam cometendo e aí vem as dores de cabeça, né? Vem multas e tudo mais. Vamos começar? FZD Matos, boa noite. Cibele, Sueli, Florindo, boa noite. Vamos chegando para essa live semanal. Vamos começar já já o nosso conteúdo. Gente, hoje, essa semana toda, eu tô falando bastante sobre parte de nutrição. Boa noite, Márcia, Rose. A gente tá falando bastante sobre nutrição em casa de repouso. Às vezes, o dono de casa de repouso não dá total atenção devida a essa função ali dentro da instituição, até que leve um auto de infração ou leve uma multa voltada a esse setor aí. Então, é muito importante que o profissional de nutrição que atue aí na tua instituição saiba, tenha noções, porque assim, uma coisa é você se formar na área de nutrição, né? A minha formação é nutrição, então quando a gente sai com base em tudo. Também base de cozinha. Só que, casa de repouso, a gente não sabe o que cobra lá. A gente só vai saber depois que começar a receber fiscalizações. Então, o ideal é o quê? É que a gente já se prepare antecipadamente. É que a gente já saiba antes o que vai ser cobrado, né? Quais são as exigências aí da vigilância? O que ela costuma pegar mais em cima do pé da gente nessa questão relacionada aí com a cozinha? Então, é muito importante que a gente já saiba para se preparar antes. Porque ninguém, duvido que alguém goste, né, de receber uma visita da vigilância sanitária e receber um alto termo cheio de coisa ou até mesmo uma multa. Ninguém quer isso, né? A gente quer receber a vigilância tranquilo, que vistoriem a nossa instituição, que seja tudo, né, correndo normalmente ali. Então, para que isso aconteça, a gente tem que se preparar antes. Boa noite, Tatiana, Márcia, Ferreira. Vão chegando, gente. Vamos lá. Então, esse é o nosso tema de hoje. Deixei o título aí para vocês, que são os 3 erros mais cometidos relacionados à cozinha que geram multa, tá? Então, não é só uma live voltada para profissional de nutrição, é também para dono. Você precisa saber se o teu profissional está executando, se a pessoa que trabalha na tua cozinha, tua cozinheira, teu folguista, as pessoas que estão aí estão executando as coisas do jeito certo, né? Para depois, quem vai pagar a multa é você, né? Então, você tem que se preparar antes, tá bom? Vamos lá. Lembrando que final da live nós liberamos para perguntas, tira dúvidas, tá bom? Então, hoje eu vou passando todo o conteúdo para vocês, e daí lá no final, para eu não me perder, sempre falo isso, porque senão eu me perco nos conteúdos aqui, aí lá no final eu tiro dúvida, tá bom? Vamos lá. Com relação à vigilância sanitária, a gente tem as fiscalizações, pelo menos uma vez ao ano, né? Ali para renovação da licença sanitária. Eles olham tudo, né? Todas as coisas de estrutura, de documentos dos idosos, medicamentos, tudo. Entre esse tudo, eles entram na cozinha e algo que eles ficam um bom tempo, normalmente nas fiscalizações, é dentro da cozinha, tá? E aí, de fato, é algo que eles vão olhar absolutamente tudo, não só as fichas, as rotinas, mas se tá tudo em ordem, se tá limpo, se não tá misturando comida com produto de limpeza, enfim, eles são bem criteriosos nessa parte dessas vistorias também, tá bom? Então, assim, é normal que a gente sinta um pouquinho aí de medo, preocupação, quando toca a campainha lá da casa, a gente vai ver a vigilância sanitária. É normal que a gente se sinta assim, é uma apreensão normal, mas quanto mais a gente se organiza e se prepara para esse momento, menos surpresas ou imprevistos a gente vai acabar tendo, né? Então, o ideal é que a gente tente regularizar o máximo que a gente puder. Claro que 100% nunca vai estar, sempre uma coisinha ou outra eles vão acabar vendo, falando, cobrando, né? Que às vezes não cobrou da outra vez, vai cobrar nessa. A gente sabe que é assim mesmo que funciona. Mas a nossa parte a gente tem que fazer, tentar fazer da melhor forma possível para que
essa fiscalização seja o mais tranquila possível. Então, dentro da cozinha, isso vai acontecer, tá? Também vão demandar um bom tempo ali para essa fiscalização. Aí, quando eu falo, né, que é a parte que mais gera multa, essa parte de cozinha, as pessoas perguntam, nossa, mas então, será que é tão fácil assim eu receber uma multa da vigilância sanitária? Não, não é algo assim que aconteça tão facilmente, não é para ser, tá? As multas da vigilância, normalmente, elas acontecem se encontrar algo extremamente grave, assim, que não dá pra, às vezes até já interdita, daí nem vai multar, né? Ou se é recorrente, sabe? Às vezes a vigilância sanitária já te exigiu alguma coisa, você não fez, né? Te fez uma orientação, você não fez. Aí passa um tempo lá, faz a visita de novo, constata a mesma coisa que não foi executado de novo como eles pediram. Aí, entende? Aí acaba que não tem muito jeito, eles acabam fazendo uma multa mesmo, não tem muita outra alternativa, tá? Mas não é comum que uma casa de repouso receba aí várias multas, isso não é normal. Se isso está acontecendo com você, reveja os teus procedimentos, reveja teu trabalho, tua forma de trabalhar, porque não é natural que isso seja com tanta frequência. Os autotermos, que são aqueles documentos que eles preenchem exigindo que você precisa regularizar, resolver, melhorar, enfim, isso sim é normal que a gente receba. Dificilmente a gente vai passar por uma inspeção sem receber nadinha, nada escrito. Ah, passou 100% aí, né? Tranquilo. Normalmente tem uns pontinhos que eles acabam detectando e colocam nesse autotermo, né? E aí eles dão um prazo pra gente e tal, e a gente regulariza, e aí eles liberam a licença sanitária pra gente. Então, o autotermo é normal que a gente receba, não é nada para que se fique desesperado, a não ser óbvio que seja uma lista gigantesca de coisas, aí de fato tem que se preocupar, porque aí a coisa tava muito errada aí na situação na casa, né? Agora, se for um ponto aqui, uma situação ali, uma campainha que não tá funcionando, uma pintura, sei lá, uma ficha ou outra que tá faltando, aí é mais tranquilo, né? E a tendência é que você vá organizando isso dentro do prazo que eles te pediram e sucesso, vai tudo em ordem, tá tudo certo. Passa pro ano que vem quando vier a nova vistoria, tá? Então, a multa em si, gente, de fato, não é para ser algo comum de se viver, tá? De se passar as questões de multas com a vigilância, beleza? E hoje eu separei pra gente conversar os 3 principais erros que geram multa. Porque dentro da cozinha, a gente tem fichas, tem treinamentos, tem manual, tem o cardápio, tem não sei o quê. Isso tudo é obrigatório, tá? Mas, no geral, a gente vai ser orientado a fazer, caso a gente não faça. Então, se a tua instituição não faz algum tipo de ficha ou documento, vai ser exigido que faça. E aí vai estar nesse autotermo que eu falei pra vocês. Eles vão colocar nesse autotermo, vão te dizer, ó, precisa elaborar tal documento que tá faltando, fazer tal documento, né? E aí te dá um prazo, entre outras coisas, pra você fazer isso daí. Isso normalmente não é algo que leve a multa, tá? Ou algo mais grave. Agora, o que eu separei pra vocês nesses 3 pontos aqui é, de fato, coisas que normalmente eles acabam multando, porque é mais grave, né? Então, assim, são coisas que muitas vezes não dá pra fingir que não viu, eles não vão se omitir nessas questões, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro dos erros, alimentos vencidos. Ah, óbvio, Roberta. Sim, óbvio, gente, mas assim, às vezes passa. Olha só, o alimento quando a gente compra, a gente tem o estoque dentro da casa de repouso, certo? Dos alimentos que demoram mais para vencer, que a gente chama aqueles que não são perecíveis, arroz, café, feijão, tal. Tá, a gente tem um estoque disso daí. Esse estoque, ele tem que ser sendo consumido. Só que é importante que quem toma conta disso, que é o profissional da cozinha, ele vá se atentando às datas de validade. Porque se toda vez que você compra um alimento, ele coloca na frente de outros que já estão dentro do estoque, esses aqui vão começar a vencer em algum momento. Então, assim, a vigilância vai abrir os armários, vai olhar, vai pegar, né, aleatoriamente ali alguma coisa e vai olhar a data de validade desses produtos. Então, assim, alimento vencido não pode ser usado para consumo, né, e não pode estar ali, porque se estiver ali,
subentende-se que ele vai ser usado para consumo, certo? Então, como é que funciona? O profissional de nutrição, ele vai fazer um treinamento dessa pessoa da cozinha, dentre todas as coisas que ele vai passar, ele vai orientar com relação à validade dos produtos. Então, o que é o ideal, né? Você que é dono ou quem faz a compra da instituição, normalmente, né, eu sempre falo aqui, eu converso normalmente com donos, né, de casas de repouso que tem médio e pequeno porte. São grandes casas, né, que tem uma super equipe e tal. Então, normalmente é o dono que faz as compras. Era eu mesma que fazia as minhas, por exemplo, né, dessa parte de estocado. E eu saía para comprar. Nesse momento, quando a gente sai para comprar, a gente já tem que estar atento à validade disso também, né? Então, assim, cuidar sempre com o que você está comprando, para não comprar muito próximo já da data ali que já vai logo vencer. Isso a gente faz na casa da gente, né? Quando a gente vai comprar para nossa casa mesmo, a gente tenta pegar o produto mais lá de trás da prateleira, porque a gente sabe que o vencimento dele vai ser bem mais para frente. Ok, a gente vai fazer o quê? Essa pessoa da cozinha, o ideal é que ela saiba o dia que você vai fazer a compra, mensal, se você faz, ou quinzenal, enfim, aí da tua organização. E o ideal é que ela organize todo o armário, todo o estoque, faça a limpeza, já olhe se tem coisas muito próximas de vencer ou vencida. Se tiver vencida, tem que descartar, né? Se tiver próximo de vencer, ela já se organiza para usar aquilo ali, para não ser necessário descartar, né? E o que vier de alimentos novos, vai tudo para trás dos armários. E o que tá novo, mais antigo, né? Vem tudo para frente. Esse é o jeito certo de você armazenar para não ter perigo de ter nada vencido, tá? Óbvio, gente, que alimentos perecíveis é muito mais sério, né? Então, assim, se a vigilância encontrar sei lá, uma maionese vencida, um molho de tomate vencido, um creme de leite vencido, que são esses alimentos perecíveis que normalmente têm um prazo de validade menor, frios, né, queijo, presunto, enfim, aí é muito mais sério no sentido do quê? Porque pode causar uma intoxicação no idoso. O idoso, se a gente já come uma coisa vencida, já pode nos fazer mal, isso que já temos uma saúde melhor e tal. Pensa um idoso, né? Na saúde desse idoso, que já tem outras comorbidades junto, que já tem uma imunidade lá não muito boa, se come alguma coisa assim vencida, de um alimento assim muito perigoso, que são esses mais perecíveis, vai ter uma intoxicação feia, né? E pode ter um problema sério, poder até ser internado, dependendo de como for a intoxicação. Então tem que tomar cuidado. Se a vigilância vê isso, vê esse tipo de alimento vencido, é sim muita chance de acabar sendo levado multa mesmo, tá? Não é nem ser autuado, tá bom? Tem muita chance, tá? Então, alimentos vencidos é a primeira coisa que você precisa cuidar. Tanto que tá dentro do armário, dentro de geladeira. Óbvio que fruta, verdura, essas coisas não tem validade, né, gente? Eu já recebi perguntas desse tipo. Ah, Roberta, mas... Não, aí não tem. Isso aí é de acordo com o que tá estragando. O profissional da cozinha tá ali, observa coisas que estão mais ali próximo de estragar, de frutas, de folhas e tudo mais, e vai, né, assim, na tua logística lá, você vai ajustando o teu cardápio para servir aquilo, para não precisar descartar aí fora e ir pro lixo, tá? Então, o que funcionava muito bem para mim, eu fazia uma compra mensal, né? Mesmo porque eu não tinha paciência de ficar toda semana no mercado, e depois que eu abri a minha segunda casa, piorou, porque daí que eu não tinha tempo mesmo para ficar indo no mercado. Então, eu estipulava uma vez ao mês para fazer esse estoque, né? Essa compra de produtos estocáveis, tá? E era isso que eu fazia. Colocava, avisava a minha cozinheira sempre, né? O dia que eu ia fazer a compra. Ela fazia todo aquele geralzão dentro dos armários, já aproveitava, limpava, né? E dava uma geral em tudo. Jogava, se precisasse jogar alguma coisa. Remanejava tudo ali. E a compra nova que chegava, ela já colocava lá para trás para vir o novo. Cuidado com alimentos que as famílias trazem, tá? Porque, por exemplo, isso também é muito opcional de cada casa. Na minha, as famílias levavam uns agradinhos, assim, pro idoso, né? Ai, queria levar um pudinzinho, queria levar um não sei o que e tal. Tem que cuidar disso, porque às vezes a família vai ao mercado comprar e não presta atenção na validade. Vai lá, pega, compra, né? E leva ela pro idoso. E tá assim, há 2 dias de vencer, sabe? Daí o idoso come não come. Aí quando vai ver, já venceu. Então, assim, tem que estar atento. E às vezes você leva uma multa nem com um produto que nem você comprou.
que a família levou para a instituição. Então tem que estar atento a esses detalhes para não ter perigo mesmo de sofrer nada mais sério, assim, com vigilância por causa de um erro que passou ali sem que ninguém percebesse, né? Tá? Então, alimentos vencidos. Alimentos sem identificação. Então, também isso é muito sério. Então, veja bem, quando você abre um alimento, abre um produto e você não consome todo ele, ele sobra. Um pacote de café, uma margarina, uma maionese, você não vai consumir ela 100% naquele momento. Você vai ir usando ela ao longo dos dias. Esses alimentos que são abertos e que sobra, tem que ser identificado. Por quê? Porque como é que a vigilância, ou principalmente, né, a gente que tá ali no dia a dia, a gente sabe, né, abriu ontem, abriu anteontem, mas a pessoa que tá fiscalizando, ela não tem como ter certeza no que você tá falando. Você vai dizer, não, eu abri há 2 dias atrás essa margarina. Será que abriu há 2 dias atrás? Será que não tá? Óbvio que não vai estar, né, gente? A gente sabe que a rotatividade do consumo dentro da instituição, ela acontece, não fica ali alimento parado, né? Vai rodando. Mas não adianta, né, gente? Tá na lei, né? Existe uma lei, certo? Que é a RDC 216, que regulamenta essa parte toda de alimentação, tá? De produção de alimentos num lugar específico. Então, a vigilância segue essa legislação, que é um lugar onde se produz alimentos. Então, tem que seguir essa legislação. E ali fala exatamente isso, que você precisa identificar os alimentos após aberto, tá? Então, abriu o alimento, não consumiu tudo, tem que identificar. Ah, mas em que data que eu ponho? Gente, o próprio produto fala. Não tem dúvida. Você vai pegar, o profissional da cozinha vai pegar a embalagem e vai olhar. Esses que vencem mais rápido é onde tem que estar mais atento. Então, um molho de tomate, né? Como eu falei, um requeijão, um ketchup, uma maionese, sei lá. Ela vai ter um prazo de validade. Vai estar lá escrito no produto. Após aberto, consumir em tantos dias. A lei da produção dos alimentos é RDC 216. É ela que regulamenta toda essa parte de produção de alimentos, tá? Voltado desde armazenamento, estocagem, recebimento, tá tudo lá, tá bom? Essa é a RDC. Então, essa parte de etiquetagem é isso. O próprio produto vai estar escrito, tá? Então, o próprio produto vai estar lá. Consumir em 3 dias, em 5 dias, em 10 dias, vai estar lá. Então, você vai etiquetar esse produto. Você vai colocar no produto aberto, na data tal, né? E consumir até, ou validade, né? Até tantos dias, de acordo com o que está escrito na embalagem. 5 dias, você vai contar que dia vai ser isso. E controlar isso, né? Então, mas quem controla isso é a pessoa que está na cozinha. O profissional de nutrição, gente, assim, não defendendo o meu lado aqui, mas já defendendo, nós orientamos e treinamos a pessoa, certo? Fiz até um treinamento ontem, falei pra vocês, né? Aqui nos stories hoje. Fiz um treinamento ontem. Então, assim, a gente passa tudo pra pessoa da cozinha, pro folguista, pra quem tá ali. Ok. Mas nós não estamos lá todos os dias. O nosso trabalho é uma carga horária que nós somos contratados. Quem vai continuar supervisionando isso, se está sendo feito, se está sendo etiquetado, se está sendo consumido, se está nananã, é o responsável técnico e o proprietário. O dono tem que estar ali também olhando isso, tá? Então, não dá para, às vezes, querer jogar tudo nas costas do nutricionista, porque a parte dele ele executou. Né? Todas as vezes que ele vai fazer a visita na instituição, que for o dia que ele tiver que ir, ele vai fazer a supervisão se isso está sendo executado, se está sendo feito corretamente, enfim. Mas aos outros dias, nos outros dias ali que ele não estiver, alguém tem que estar fazendo isso, tá? Então precisa existir uma supervisão, porque senão a pessoa não vai fazer, gente, tá? É muito difícil que o profissional da cozinha desempenhe 100% essas funções, principalmente etiquetagem. É algo assim que abre, esqueceu de marcar, vai marcar depois quando vê, não marca. Então, é algo assim que ou você fica bem em cima ali todo dia, ou né, um dia sim, um dia não, entra lá, dá uma sondada, até a pessoa embalar. Depois que engrena nesse hábito, né, porque até virar um hábito, aí vai embora, né? A questão é que muitas vezes esse profissional da cozinha que a gente contrata, não tem experiência em casa de repouso muitas vezes, ou em cozinhas que precisam de tanta normas a seguir e tal, né?
E aí ele não sabe que ele tem que fazer essas coisas, não é algo que é do dia a dia dele. Ele vai sentir dificuldade de executar as tarefas, né? Vai ter dúvida. Enfim, as letrinhas ali, onde está escrito válido até quantos dias lá para consumir, é desse tamaninho. Até a gente não consegue enxergar direito. Então, é algo que é difícil criar uma familiaridade e tal. Então, tem que ter paciência, tem que treinar e tem que supervisionar depois para que essa dinâmica aí funcione, tá bom? Certo? Então, esses que vencem mais rápido, cuidem, identifica, cuida e depois para que esse profissional vá utilizando esses produtos para não ter que precisar jogar fora. Os outros que ficam dentro dos armários, viu, gente? As perguntas eu vou respondendo lá pro fim, tá? Porque senão eu acabo me perdendo aqui. Depois eu volto nas perguntas de vocês e respondo, tá? Fiquem tranquilos. Então, voltando aqui. Esses alimentos, café, arroz, coisas assim, a validade é bem mais longa, né? Então, assim, e o nosso consumo costuma ser rápido. 5 quilos de arroz é rápido, dependendo de quantos idosos você tenha, não é algo que vai ficar aberto aí muito tempo. Então, é bem mais tranquilo, dá para consumir tranquilamente dentro do prazo. Tem que etiquetar também, colocar o tempo de validade que vai estar na própria embalagem, mas dá para usar tranquilamente. O cuidado é com relação a esses perecíveis. Usou, não usou tudo, tem que etiquetar e colocar com a data que tá na embalagem. Aí, sempre recebo uma pergunta. Ah, Roberta, fiz o preparo aqui da comida do almoço. Sobrou, né? Sobrou uma quantidade. Sobrou feijão, sobrou uma carne com molho, sobrou. O que eu faço com isso? Eu posso congelar, eu posso armazenar, eu posso reutilizar, enfim, essa é uma dúvida bastante frequente. Gente, é o seguinte, o ideal é que não tenha sobras, tá? É difícil que não se tenha sobras, às vezes de fato acontece, mas o ideal é que não tenha sobras. E aí, como que você consegue chegar nesse momento que não tem sobras? Depois que o profissional da cozinha tiver um tempo com você trabalhando, o teu número de idosos estiver equilibrado, quer dizer, você não tem muita entrada, muita saída de gente, tá ali mais ou menos sempre igual, a quantidade de comida vai ser sempre a mesma. As mesmas medidas de arroz, mesma quantidade de feijão, mesma quantidade de carne, sempre vai ser mais ou menos a mesma coisa. E aí não é para sobrar muito, vai sobrar quando o profissional é novo, ainda não tá muito ali acostumado, e aí pode ser que sobre um pouco mais. O ideal é que sobrou, tente utilizar no mesmo dia. Para alguma coisa, para uma sopa, para um risoto, por exemplo, se for um frango, dá para você fazer um risoto à noite para eles. Enfim, aproveitar esse alimento que sobrou do almoço já para noite. Ah, sobrou bastante feijão. Ah, faz uma sopa de feijão para de noite, entendeu? Algo assim. Congelar não pode, tá? Então, assim, o ideal é utiliza aquilo, sobrou pra noite para eles comerem, alguns gostam de jantar, tudo bem, monta os pratinhos, deixa identificado os pratos, que vai ser consumido aquilo ali no período da noite, por funcionário também, né? Muitas vezes o funcionário come na instituição, então tá tudo certo. Mas assim, guardar para não sei quantos dias, deixar na geladeira para ir usando, não dá, tá? A orientação da vigilância sempre é não sobre. E às vezes eles orientam e fazem jogar, tá? Se eles chegarem, às vezes, já vi situações assim. Chegou, mas é do almoço. Não pode ter sobra. Pode jogar fora. Entende? Então, assim, tentar o máximo possível enxugar, tentar produzir aquilo que vai ser consumido. Sobrou, já dá um jeito de reutilizar para fazer alguma coisa de janta, na sopa, num risoto, numa preparação, enfim, pra coisa não ficar ali e você não se enroscar por causa de uma sobra de alguma coisa ali que ficou, tá bom? Então, o ideal, de fato, é que não sobre, tá? Então, veja, a nutricionista não vai estar lá esses dias para poder fazer essas orientações ou para poder estar olhando isso. Então, o ideal é isso, é que o dono esteja ali, ou o RT, nesses momentos, auxiliando, orientando, olhando, né? Para que tudo flua direitinho, tá bom? Vamos lá, com relação a congelamento e descongelamento, tá certo, gente? Esse é o terceiro erro que eu vou falar hoje para vocês. Congelar e descongelar alimento. Aqui, especificamente, a gente vai falar de carne, tá?
Então, veja bem, qual é a questão? Quando você tem uma carne congelada, para você descongelar ela, para utilizar ela no outro dia no cardápio, você não pode deixar ela descongelar fora da geladeira, tá? Isso tá lá na legislação, nessa RDC que eu falei para vocês. Não pode. Ela tem que ser descongelada sob refrigeração. Então, o que é o correto? O correto é que você tenha um local dentro da sua geladeira. Por isso que, normalmente, uma única geladeira numa instituição de médio porte não dá conta. Porque você tem que ter verduras num lugar que não dá para misturar com outras coisas e tal, para ficar bem organizado. Então, normalmente, 2 geladeiras é necessário para essas situações. O descongelamento, por exemplo, ele precisa de um local dentro da geladeira que não pode se misturar com outros alimentos. Então, ele precisa, normalmente, uma gaveta ali da geladeira, sabe? Você deixa só para descongelamento. Então, você tira aquela carne um dia antes. Então, amanhã é peito de frango, né? Então, você vai tirar a quantidade de peito de frango, que tem que estar porcionado, certinho, congelado, e deixa nessa gaveta para o outro dia você utilizar. Então, é isso. Se a vigilância chega e encontra uma carne sendo descongelada no micro-ondas, ou bem naquele momento que chega ali, acontece, hein, gente? Às vezes a vigilância chegar num horário bem bom. Ou tá descongelando ali fora, né, no ambiente e tal, pode também receber uma bela de uma chamada aí de atenção. Então, descongelar dentro de refrigeração. Ok, mas e aí? Se você compra uma carne resfriada, você não pode congelar ela para utilizar depois. Esse é o grande problema da carne bovina. Então, assim, frango você encontra congelado tranquilamente. Carne de porco você encontra congelado tranquilamente. Miúdos, né, de frango também você encontra congelado e tal. Carne bovina é um pouquinho mais complicado, você encontra mais a vácuo. A vácuo dá para utilizar, você pode manter resfriado, não pode congelar, ela tem um prazo de validade longo. Só que qual é o problema do a vácuo? Normalmente, ele vem uma peça gigante e às vezes você não vai utilizar tudo aquilo ali. Né? Então vem lá um pedaço de carne lá, sei lá, de posta vermelha, coxão mole, não sei o que você vai comprar. É gigante a peça, você não vai usar tudo aquilo. Então essa é a dificuldade da carne bovina, tá? Então o ideal normalmente, como que as instituições resolvem isso? Eu resolvi dessa forma. Eu achei um frigorífico. Então eu encontrei um fornecedor, tá? E esse frigorífico entregava carne a vácuo pra mim, porcionado, de carne bovina. As outras carnes vinham congeladas, né? Então, tava tudo certo. Ele vendia todos os tipos de carne. A carne bovina que não vinha congelada, vinha resfriada, ele trazia porcionada. Então, a quantidade de carne moída que eu usava para uma preparação, de coxão mole, posta vermelha, enfim, a carne que fosse utilizar porcionada a vácuo. Essa carne porcionada a vácuo pode ficar na geladeira dentro do prazo de validade que tá ali, tá bom? Na própria embalagem. Aí não tem problema nenhum, porque ela tá bem armazenada, é a vácuo, tá tranquilo, não tem problema, tá? Agora, você comprar uma carne no mercado resfriada e congelar, a vigilância vai chegar, por exemplo, e ela vai olhar a validade dessa carne. A validade da carne vai estar para 2 dias, 3 dias, que é o tempo de consumo dela refrigerada que a gente compra no mercado. Se a gente compra para nós, na nossa casa, por exemplo, você vai lá, pega lá 1 quilo de carne moída. Você vai olhar que a validade que está escrito na etiqueta, que eles pesam lá e tal, vai estar 2, 3 dias, pouquíssimos dias de validade. Então, você não pode congelar, porque daí você tá provando que você comprou e congelou, né? Então, assim, não dá. Não pode, entendeu, gente? Não adianta ficar tentando argumentar, porque tá lá na lei e a gente tem que seguir, tá bom? Então, para descongelar, arrume um local próprio para dentro da tua geladeira, só para fazer o descongelamento resfriado, tá? Compre carne o máximo possível que puder congelada. O que não puder, pode comprar a vácuo, tenta ver com o fornecedor para você conseguir comprar porcionado, porque senão uma peça grande aí você abre e não pode recongelar. Vou citar 2 exemplos para vocês de situação de lugares que a gente fica sabendo, né? Uma delas foi essa questão da carne resfriada. Então, a pessoa foi ao mercado, né? Fez as suas compras lá e comprou carne para semana, certo? Porque não tem lugar para armazenar um monte de carne, né? Então, assim, compra para semana. Essa carne da semana, ela comprou algumas congeladas e a carne bovina ela comprou resfriada, né? Para ser utilizada naquela semana.
E justamente, por isso que eu digo pra vocês, que parece que é mentira, mas acontece. Justamente naquele dia que ela fez a compra, né, ela recebeu a visita da vigilância sanitária. E aí o que aconteceu? A vigilância identificou isso, exatamente o que eu falei pra vocês. A carne ainda tava meio, não tava congelada, né? Ela tava meio molinha dentro do freezer, que ela ia congelar ao longo das horas. E a vigilância detectou aquilo e ela fez o quê? Ela não multou essa casa, mas ela tirou todas as carnes, jogou dentro de um balde, abriu e jogou água sanitária para não ser utilizado. É um absurdo? É, porque tá a data ali que se abriu, é comida, é difícil essas coisas, né? É difícil, mas assim, não pode, não pode. Então, assim, tem que se readequar, tem que se reorganizar para não precisar viver uma situação assim. Eu me lembro que a dona é uma casa mais humilde, assim, sabe? E, poxa, é difícil ir lá conseguir comprar. Vive bastante de doação, uma casa muito boa aqui em Curitiba, mas é uma casa que vive muito de doação, né? E ela chorou a hora que ela viu aquilo ali, né? Porque assim, ela falou, meu Deus, eu comprei hoje. Eu não tenho dinheiro para voltar lá para comprar, né? Assim, é tudo contadinho. Mas aconteceu. Então, são situações assim que, né, não, daí depois disso você não repete mais. Você vai atrás de fornecedor, você vai resolver de outro jeito, você vai no dia no mercado comprar aquela carne, quando é carne resfriada e não conseguir encontrar um fornecedor, enfim. Mas são situações que acontecem. Um outro exemplo que eu quero falar pra vocês é com relação a uma outra casa. Nesse caso, ela foi multada realmente. O que acontece? Aqui a gente chama vina, que é pra fazer cachorro-quente, né? Quem é aqui de Curitiba sabe o que é vina. Quem não é salsicha para fazer cachorro-quente, certo, gente? Então a pessoa comprou um pacote, né, de vina, picou pra fazer o cachorro-quente e tal, mas não utilizou o pacote todo. Usou metade, sei lá quanto que usou do pacote. Essa vina que sobrou no pacote, ela congelou. Acho que foi isso que aconteceu. Não, minto, não foi isso não. Ela não identificou, ela não etiquetou. Podia, porque após aberto tinha lá 2, 3 dias para ser utilizado. A pessoa não etiquetou a embalagem. Aí foi exatamente isso que eu falei para vocês. A vigilância chegou, olhou, viu que não tinha identificação, perguntou, a pessoa falou, não, mas estava no cardápio, eu fiz ontem, sei lá, poucos dias atrás, tava dentro, né? Ela falou, tá, mas você tá me falando, mas eu não sei, né? Como é que eu vou saber se essa vina tá aí há 15 dias, há 10 dias, há 1 dia, há 5 dias? Entenderam? E aí foi multada por causa da tal da vina, da salsicha, essa história é meio famosa, que eu já falo ela há algum tempo. E essa instituição foi autuada por isso. Outra coisa muito importante, gente, você nunca tira o alimento da embalagem original. É igual medicamento, sabe? Aquela história do medicamento, a hora que você separa, dá muita conversa aqui, esse negócio de medicação. Medicação é isso. Tem muitos lugares que não tá mais permitindo separar, porque você recorta o medicamento, você perde a procedência do remédio. O alimento é a mesma coisa. A hora que você tira ele da embalagem original e, eu vou tirar o resto da vina que sobrou aqui, vou colocar no saquinho, aqueles saquinhos de geladeira, vou embalar, vou fechar e vou etiquetar. Mas como é que eu de fato sei que aquela embalagem ali... Você perdeu, você jogou fora a embalagem original do produto. Eu vou tirar o presunto e o queijo daqui, vou colocar naquelas bandejinhas, mas aí você perde a procedência do alimento, entende? Então, não dá para dispensar as embalagens originais. A partir do momento que você dispensa, você perde a procedência do alimento. E aí a tua palavra não vale nada nesse momento, porque não dá para saber quanto tempo faz que esse alimento tá ali de fato aberto, tá? Como eu falei, bom senso, a gente sabe que o consumo das casas é rápido, aquilo não vai ficar, mas é isso, né, gente? A gente lida com pessoas com vidas, né? E com pessoas que estão ali com uma saúde mais debilitada, né? A gente produz alimentos ali dentro daquele lugar, mesmo que seja meio caseiro, né? Até doméstico aquilo ali, porque é poucas pessoas, não é uma quantidade tão grande, né? De alimentos produzidos por dia, mas ainda assim é um lugar que manipula alimento, que produz refeições. Então, ele tem que ser vistoriado aí, fiscalizado de acordo com um lugar que produz alimento. Então, por isso que acaba sendo tão exigente no momento da fiscalização, tá? É assim mesmo que funciona. Eu vou voltar aqui nas perguntas, gente, para responder, tá bom?
Vamos lá. Tatiana, na minha casa de repouso, eles têm umas caixas e vira e mexe trazem quase vencido. É complicado. Gente, deixa eu contar um babado forte pra vocês aqui. Lá no comecinho, quando eu comecei a atuar com casa de repouso, que eu era nutricionista e RT de muitas casas aqui de Curitiba, né? Antes de ter as minhas casas, uma casa que eu entrei, comecei a trabalhar, eu era a nutricionista da casa. Então, foi isso que eu falei pra vocês. Não é puxar sardinha pro meu lado, mas a gente sabe que a gente fica um período ali. O restante do tempo tem que ser supervisionado. Só que quem era a coisa complicada ali era a dona da casa, tá? Então, o que acontecia? A dona da casa recebia muita doação de alimentos, de fralda, de uma série de coisas. Beleza, gente, pode receber doação, não tem problema nenhum, a instituição pode receber doação. Mas as coisas têm que estar em condições de uso, né? Tem que estar. E começou a acontecer em alguns momentos dela receber doações de coisas quase. Né? No primeiro momento era assim, era quase. Tinha que ir lá correr tal para utilizar e tudo mais, tudo mais. Teve um dia que eu cheguei lá de manhã e ela não tinha chegado ainda, a dona, né, da instituição. E nesse dia, logo um pouquinho depois que eu cheguei, chegou uma pessoa com um porta-mala cheio lá de doação e tal. O que estava chegando? Dentre várias coisas, estava chegando uns sacos como se fosse saco de lixo, mas transparente, tá? Não era saco de lixo. Sacos transparentes de uns 30 quilos, eu acho, deveria caber mais ou menos, cheio de arroz. Despejado lá dentro, não era pacotinho de arroz, não. Era o arroz despejado dentro desse saco transparente, tá? Aí eu olhei aquilo, né? Ele desembarcou todas as coisas que ele tinha pra desembarcar, falou, olha, eu vim trazer uma doação, tal, tchau, né? E foi embora. A menina da cozinha foi recolhendo as coisas pra dentro da cozinha, eu fui levando também, aí eu virei pra ela e falei, ó, isso aqui a gente não vai ficar. Eu falei, e aí, gente, pra piorar um pouquinho mais a situação, eu fui olhar o saco, tava cheio de caruncho. Um monte de pontinho preto lá dentro do saco, né? E eram 2 sacões bem grandes, cheios de arroz. Aí eu virei pra ela e falei, ó, a gente não vai ficar com isso aqui, eu vou dispensar, vou jogar no lixo, tá? Ela virou pra mim e falou assim, nossa, não, Roberta, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai embora, a dona vai chegar e vai brigar comigo. Ela falou, eu vou levar uma advertência ou alguma coisa nesse sentido. Aí eu virei pra ela e falei, não se preocupe com relação a isso, não. Falei pra ela, pode colocar no meu, pode me responsabilizar, pode dizer que eu mesma, naquela época não tinha esse negócio de celular, WhatsApp, tá, gente? Isso aí foi lá em 2009, faz tempo. Até tinha celular, né, mas não tinha esse negócio muito de usar mensagem, não. E aí, o que aconteceu? Eu mandei ela jogar, só que eu não abri o saco e joguei, eu só peguei o saco, abri o latão de lixo e enfiei lá dentro, né, tá. Passou as horas que eu tinha que ficar ali na instituição, a dona não chegou e eu fui embora. Tá? O outro dia, ou não sei quantos dias depois, eu tinha que passar lá por algum motivo, não me lembro. Eu sei que eu fui lá, tipo, no dia seguinte, no outro dia, pra alguma coisa. E aí eu fui lá perguntar pra menina da cozinha, né? Eu virei pra ela e falei, daí, como é que foi, né? A reação e tal. Ela falou assim, ela mandou eu tirar do lixo. Ela mandou eu tirar do lixo e tentar catar os bichinhos ali dentro e usar o arroz daquele jeito ali, sem saber a procedência, sem saber a validade. Aí, gente, eu já falei algumas vezes aqui que eu já denunciei, né? Já fiz denúncias de casos de repouso e tudo mais. Essa é um exemplo. Essa é uma das casas que eu acabei denunciando. Saí dali, fui fazer uma denúncia na vigilância sanitária, né? Fui pessoalmente lá, fiz a denúncia. O que aconteceu? A vigilância bateu uma semana mais ou menos depois lá. E ela conseguia justificar tudo, né? Não pegou, porque qual é o problema? A vigilância, ela tem que pegar ali, no ato, na hora. E naquele dia, as coisas que eu já tinha denunciado e tal, ela não conseguiu pegar naquele momento. Aí passou, eu pedi, né? Pedi pra sair, pedi a conta, saí dali, falei, ó, não posso vir mais, blá, 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 tô saindo. Eu soube que um mês depois que eu saí, exatamente, a vigilância voltou lá, conseguiu pegar e aí interditou a casa, né? Então, são situações, né, que a gente acaba vivendo aí dentro das instituições e é o que eu falo, a gente não pode ser conivente, né, não dá. Aquilo ali, eu não poderia fechar os olhos para aquilo, né, dentre outras coisas que aconteciam lá dentro, né,
Eu não podia fechar os olhos para aquilo, simplesmente sair, ir embora e vida que segue, né? Bom, a lei eu falei para vocês, né, gente, RDC 216 é a lei que regulamenta essa parte da cozinha, tá bom? Então, o profissional de nutrição vai saber, essa parte a gente aprende bastante dentro da faculdade, tá bom? Roberta, boa noite. Por ser uma produção grande de 6 refeições diárias, como fica o armazenamento dos legumes e frutas? Gente, legumes e frutas, como é algo mais perecível, o ideal é que você faça a compra semanal, assim, né? Porque dentro da semana dura. Eu comprava semanal, né? Eu pedia para entregar, eu tinha um fornecedor também. Tudo que eu podia, gente, eu levava para fornecedor, para não ter que ficar saindo da casa. Então eles entregavam para mim, né? E foi o que eu falei aqui um pouquinho antes. Eu acho que talvez você não tivesse chego na live. O uso disso vai de acordo com o que tá estragando antes, né? Por isso que a gente tem a lista de alimentos substitutos e tal. Porque se tiver estragando, a gente substitui um alimento por outro e não tem problema nenhum, tá? O importante é que não perca e não vá pro lixo, né? A data de abertura e vencimento após aberto, exatamente. Você abriu a embalagem, não utilizou tudo, você coloca a data que abriu, né? E daí a data que você tem para consumir aquele alimento segundo o próprio rótulo do alimento, tá bom? Edumara, tem que tirar amostras da alimentação todos os dias? Tem. Isso está na legislação, só que isso acaba não sendo exigido em todos os lugares, tá? Tem lugar que isso não é exigido. Aqui em Curitiba é meio assim, tem lugares, tem casas que fazem, tem casas que não fazem, vai muito de acordo com o fiscal, mas tá na legislação, né? Então, se tá na legislação, é sim, tá? Todas as refeições, todos os dias, tem que ser e tem que ficar 72 horas sob refrigeração. Então, a cada 72 horas, você tira uma nova, todo dia você tira uma nova amostra, né? Mas a cada 72 você descarta a amostra fora, tá bom? Em torno de 100 gramas, tá, gente, a amostra. Eu não sabia disso. Muitas pessoas, gente, não fazem ideia. Tem muitos detalhes nessa parte de cozinha aí, sabe? Que as pessoas não têm muita ideia mesmo, não. É só depois que começa, que tem as fiscalizações, as exigências, aí que começa a se dar conta do tanto de coisa que tem, né? Até por esse motivo que eu criei o meu material lá de curso de nutrição, justamente por isso. Falei, né? Tenho falado esses dias dele, que ele tem tudo isso. Eu ensino tudo isso aqui que eu falei pra vocês de forma bem mais aprofundada. Falo das compras para organização, falo das fichas, tem todos os modelos de ficha lá dentro, justamente para que você não tenha problemas futuros aí, né? A Vigilância Sanitária fez a vistoria hoje na nossa casa de repouso e solicitou para trocar todos os pisos dos quartos. E aí, gente, o que acontece? Quando vocês têm algo muito grande para fazer na instituição, vocês podem pedir cronograma, vocês podem solicitar prazo, tá? Vocês podem solicitar prazo, aí vocês podem montar um cronograma e entregar para a vigilância esse cronograma. Você não tem que sair que nem uma maluca gastando fortuna para trocar o piso todo da casa, tá? Você pode montar um cronograma, você pode ir lá, depois de receber o auto termo, você pode ir lá solicitar. Não sei se você sabe, né? Às vezes sabe, às vezes não sabe, mas enfim, pode ter alguém que não tem esse conhecimento. Você pode ir lá solicitar prazo, né? Então, digamos, a vigilância te deu 30 dias, 60 dias, né? Pra fazer isso. Você sabe que você não vai conseguir dentro desse prazo. E aí você pode ir lá solicitar esse prazo, o quanto você acredita que seja necessário, monta um cronograma para vigilância e entrega, né? E aí dentro desse cronograma você tem que executar o que você, né, pediu de prazo ali, tá? Para trocar os pisos dos quartos. Podemos passar para outra pessoa dar continuidade? Não entendi a tua pergunta. Você falou passar a empresa para frente? Se for isso, me diga aqui. As frutas e verduras podem ficar em fruteiras, sem problema nenhum. Porque tem algumas coisas, gente, que o ideal não é que sejam armazenadas na geladeira, né? Tem certas... Banana, por exemplo, é uma coisa que não é armazenada em geladeira, né? Então, assim, tem coisas e coisas, não tem problema nenhum. Pode deixar armazenado fora. Os ovos, como conservá-los? Os ovos, gente, vocês podem deixar ele em ambiente
aberto, não precisa ser dentro da geladeira especificamente, tá? Se for dentro da geladeira, não é na porta, precisa ser, mas aí tem umas caixas bem bonitinhas de acrílico hoje em dia, né, que tem na Shopee, que tem na Shein e tal. E aí vocês podem colocar os ovos bonitinhos ali dentro e armazenar dentro da geladeira, tá? Os ovos, não existe um prazo específico ali, mas normalmente você pode colocar 30 dias ali para consumo, né, desses ovos, né? Mas ele vai consumir muito antes disso, né? Porque a gente tem bolo, a gente faz isso, faz aquilo com ovo, né? Ovo vai bastante. Sim, as geladeiras têm que ter termômetro e tem que ser registrado essas temperaturas, tanto do freezer, né, do congelador, quanto do refrigerador, tá? Tem que ter separação de geladeiras para derivados de leite, então, por isso que eu falei que é interessante a gente ter duas geladeiras. Chega um momento que precisa, gente, de duas geladeiras. Quando você tá com menos idosos, você tá abrindo a casa e tudo mais, vai, né? Agora, quando você já tá com um número, por exemplo, 16, 17, já 15, já é necessário duas. Porque, veja, misturar tudo não é o correto. Então, o ideal é que você tenha uma para armazenar legumes, verduras, coisas nesse sentido, picadinhos, coisas, né, frutas, verduras que, né, enfim, que você vai cortando, ou alguma coisa assim para pré-preparo, enfim, você pode deixar ali, dentro dessa geladeira. Outras coisas, margarina, leite, derivados de leite, outras coisas do consumo diário, iogurte, enfim, coisas que vocês vão usando, pode deixar em outra geladeira. Aí uma gaveta só para descongelamento. Se você tem uma geladeira só, como é que você vai ter uma gaveta para descongelar, um lugar para fruta e verdura, outro lugar para leite, margarina, nananã? Vai virar uma salada de fruta lá, tudo misturado, não vai dar muito legal. Então, no fim, é melhor porque fica mais bem separado, mais bem organizado, não vira tudo enfiado dentro da geladeira, né? Que fica ruim, tá bom? Sim, são termômetros comprados à parte. Esses termômetros vocês encontram em loja me fugiu agora, de produtos de cozinha industrial. Tinha me fugido a palavra. De cozinha industrial, geladeiras industriais, coisas nesse tipo, você encontra os termômetros. Beleza, gente? Não precisa ter termômetro embutido, não. Esses termômetros, mesmo porque o mesmo termômetro você pode utilizar depois para os alimentos. Você vai ter que tirar a temperatura dos alimentos. Então, comprar o termômetro é mais interessante, né? Que daí você coloca ele tanto nos refrigeradores quanto nos alimentos. Higieniza, né? Para fazer. Mas você pode utilizar o mesmo termômetro. Então, daí fica mais interessante, né? Tá bom? Beleza, gente. A moça, ela respondeu, ela falou que é passar adiante, né? Pode passar adiante. Você pode, gente. Você pode passar. Você pode vender a tua empresa, né? Você não é obrigada a ficar com a empresa. Você pode vender. De que jeito que você pode? Você pode vender ela, passar adiante, como você falou, no sentido de a pessoa comprar com os idosos, com tudo que tá lá dentro, né? Ou fecha tudo, demite todo mundo, né? Fecha a empresa de fato, e aí, né? Fecha o ponto, como a gente fala, né? Aí depende muito do que você deseja. Mas muitas casas são repassadas, né? As minhas foi exatamente assim. As minhas, eu vendi as duas do jeito que estavam, com todos os moradores, com todos os funcionários, com o nome. Existe ainda, estão com o mesmo nome, tudo igual. Vendi as empresas, né? Vendi os 2 CNPJs, com tudo junto. Então, é possível sim, não tem problema, tá bom? Certo, gente? É isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Sempre tem muita dúvida relacionada a isso, né? A gente começa a falar, vai vendo quanto de dúvidas e de perguntas tem voltadas a essa área. Tudo isso tem que estar registrado, temperaturas, as amostras têm que estar devidamente identificadas também, porque você tem que saber a amostra do que você está coletando, né? Não pode estar ali só colocado no saquinho, aí 100 gramas do alimento, em volta de 100 gramas de alimento e sem estar identificado. Você tem que saber o que está ali dentro, se é arroz, se é... enfim. E é ideal ter uma despensa para alimentos perecíveis e não perecíveis? Veja bem,
Os alimentos não perecíveis, normalmente eles são armazenados em geladeira, né? Os não perecíveis. Os perecíveis todos vão dentro de armário, né? Não tem problema nenhum armazenar eles dentro do armário. Abriu, aí precisa ser refrigerado, porque tem isso, né? Tem alimentos que enquanto eles estão fechados, eles podem estar dentro dos armários. Não precisa ficar sob refrigeração. Agora, abriu, precisa estar refrigerado, né? Não pode ser armazenado fora da geladeira, tá? Então, normalmente é assim, ó, é armários e geladeira, tá bom? Não, Clarice, não precisa ter nenhum tipo de graduação para abrir uma instituição. Não é necessário, tá? É importante que você tenha conhecimento e aprenda sobre a área. Te recomendo fortemente que você aprenda muito sobre a área antes de... Isso em qualquer coisa, né, gente? Qualquer coisa que você vai querer abrir na vida, ou trabalhar, ou de empresa que você queira ter, você tem que saber onde que você tá, como que funciona essa área, o que que você precisa dominar, né, com relação a esse assunto, né? Porque você abrir e entrar num ramo completamente no escuro é perigosíssimo, né? Tá bom? Mas não precisa de nenhum tipo de graduação, não, tá? Nem ser da área da saúde, nada disso. Beleza? Quanto ao lixo, pode ter na cozinha ou tem que ficar fora? Não, você pode ter dentro da cozinha, ali para você ir dispensando o reciclável, né, e o orgânico, que são as cascas dos alimentos e tudo mais, sem problema nenhum, né? Você pode ter ali próximo, no chão, enfim, né? Mas as lixeiras grandes tem que ficar lá fora, né? Pra daí, quando você tira daqui, coloca lá pro lixeiro buscar, né? Que daí não fica dentro da cozinha, mas dentro da cozinha pode ter pra você dispensar o que você não tá utilizando ali, tá bom? Normalmente é o reciclável e o orgânico que ficam ali, né? Dentro da cozinha. Identificadas as lixeiras, devidamente higienizadas sempre, né? Então, no final do dia, o profissional higieniza e tá tudo certo. Com certeza não tem problema não, tá bom? Certo, gente? Eu acho que eu vou encerrando, foi bacana, ó, nossa live vai ficar salva. Se você tá chegando aqui no finzinho, pegou só o fim da live, ela vai ficar salva ali no meu feed pra vocês irem lá assistir, tá bom? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida. Oi, Fabi, tudo bem? Acabou de entrar aí? Seja bem-vinda. Certo, gente, acho que vou encerrando então. Obrigada pela participação de vocês. Vou responder só a última da Edumar aqui que apareceu. E aí eu vou encerrar. Nossa, agora veio algumas. Vou só terminar essas aqui, daí já encerro, beleza, gente? Vamos lá, tá ansiosa para começar o curso? Olha lá, o nosso curso do CRM abre em junho. Não temos a data, mas já temos o mês, porque antes nós estávamos ali entre junho e julho, né? A gente não tinha definido. Eu com a minha equipe, agora já na última reunião definimos, é junho. O dia vocês vão ficar sabendo aqui no decorrer dos próximos meses, a gente vai avisando, tá? Em relação às pias, quantas? Porque tem vasilhames, a lavagem de legumes, Então, isso, gente, quem fizer o projeto da tua cozinha, tem o arquiteto, enfim, ele tem que organizar isso, porque tem que ter o lugar da lavagem, dos utensílios, né, que normalmente não passa pela mesma pia que você vai fazer lavagem de legumes e hortaliças e tal. Então, assim, normalmente precisa existir essa dinâmica aí dentro, né, um fluxograma, tá? Mas assim, a minha segunda casa, ela tinha 2 cubas, e quando a minha arquiteta, que é essa que tá aqui, que é a Fabi, quando ela fez o meu projeto, né, ela especificou como que ia ser feito o fluxograma dentro da minha cozinha. Então, quando você especifica, ela vai primeiro lavar aqui é só pra louça, aqui é pra não sei o que, passou o meu projeto, não teve problema nenhum, na prática dava certo também, a gente trabalhou direitinho, porque às vezes a estrutura que você tem, não tem como você botar pia dentro, né? Essa minha estrutura, por exemplo, era assim, eu não tinha como enfiar pia dentro da cozinha, né? Ela já estava planejada, era uma cozinha pronta, e muito boa, por sinal, mas assim, tinha 2 cubas, né? Mas passou tranquilo, a gente montou um fluxograma lá, passou e foi embora, tá? Mas o ideal, sim, o ideal é que não seja mesmo, mas às vezes, né, a gente se vira bem, não tem problema.
Clarice, vou precisar de ajuda então para abrir a minha casa de repouso na minha região. Isso aí, não sei se você me acompanha há muito tempo ou não, Clarice, mas você tá no perfil certinho para isso, né? Aqui a gente sempre fala sobre isso, tem muito conteúdo no meu feed voltado para essa área, para se preparar corretamente. Tem os meus cursos, né? Que estão aí também pra gente sempre orientar e explicar para vocês a ordem certa das coisas, né? Não fazer tudo atrapalhado aí para depois vocês acabarem pulando as etapas, né? Porque daí vocês acabam vivendo coisas que vocês não precisam, né? Tá bom? Certo, gente? Obrigada pela participação de vocês de novo. Toda quarta-feira é muito especial estar aqui com vocês. Eu fico muito grata sempre pelo tempo que vocês, né, colocam aqui para estar comigo, para aprender, né, para se preparar melhor, para ter mais conhecimento e informação sobre essa área. Então é muito gratificante para mim sempre estar aqui com vocês e sempre ter vocês aqui comigo, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima noite. Eu espero vocês na semana que vem. Semana que vem, outra quarta-feira. Na próxima estaremos juntos aqui de novo, fazendo uma live especial, tá bom? Beijo para todos, uma boa noite para vocês. Até. Tchau, gente. Até.